Eu tenho 5 hectares de pasto disponível. Quantas vacas eu consigo colocar nele e qual a melhor forma que eu faço para poder aproveitar ao máximo esse espaço? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é Neto Prado, zootecnista e consultor técnico da Prado Consultoria. Sejam muito bem-vindos a um Perguntas e Respostas da Prado. Pessoal, sempre que a gente vê os acessos aos vídeos da Prado Consultoria, a gente percebe que muita gente ainda não é inscrita. Pessoal, se vocês querem continuar recebendo os nossos conteúdos, se inscreve no nosso canal, clica nas notificações que assim vocês vão ser avisados sempre que a gente postar um novo conteúdo. Beleza? Bora pra lá! Recebi uma pergunta em caixinha de pergunta do nosso amigo Franklin Souza, que ele mandou para mim o seguinte: Neto, eu tenho aqui 5 hectares, quantas vacas eu consigo colocar nesse espaço? E uma segunda pergunta dentro dela, que é: o que eu devo fazer para colocar o máximo de vacas possível? Então, pessoal, existe uma estratégia, na verdade várias estratégias para a gente poder aumentar a lotação, que na verdade essas estratégias, algumas delas realmente são voltadas para aumentar a lotação, que no caso está voltada à suplementação dos animais, e estratégias que são voltadas a aumentar a capacidade de suporte do pasto, que aí consequentemente eu consigo aumentar a taxa de lotação. Lembrando, capacidade de suporte é quanto o pasto aguenta de animais, né? Ou seja, está ligado diretamente à produção de capim. E taxa de lotação é quantos animais eu coloco dentro daquele pasto. Então ele é no momento presente. Se lá dentro tem 5 UA, então eu tenho 1 UA por hectare. Né? Então aí vai ser de acordo com a estratégia que eu já utilizei. Capacidade de suporte é dentro das possibilidades, estratégia que eu posso utilizar. Né? Então nós vamos fazer a seguinte conta. Primeiro ponto. Para as vacas, eu só posso utilizar a estratégia de melhorar a capacidade de suporte, que é melhorar a capacidade de produção do meu piquete. Já a estratégia que eu geralmente utilizo para bovinos de corte na fase de engorda, eu não posso utilizar para essas vacas, porque se elas forem vacas de reprodução, né, estou falando aqui de vacas de reprodução, eu não posso dar ração para elas, porque senão eu descontrolo muito o ganho de score corporal delas e ela pode acabar não ficando tão interessante assim para minha estação de reprodução. Geralmente a gente só usa ração para vacas quando a gente precisa regular com urgência o score corporal delas, e mesmo assim é um sistema muito arriscado da gente fazer. Então, já que eu não posso utilizar ração, que a suplementação da vaca ela é baseada principalmente em mineral, e estourando proteinado, ele não vai me dar uma capacidade de substituição, né? Que é aquele que a gente chama de efeito substitutivo, onde o animal come um concentrado e deixa de comer um pouco mais do pasto, né? Então nós precisamos trabalhar na produção de pastagens. E aí aquele esqueminha básico que a gente sempre fala aqui na Prado, né, pessoal? Eu tenho um pasto disponível, então eu devo considerar que cada pasto desse eu tenho a capacidade média nos pastos tropicais aqui na nossa região do Brasil, né, região tropical e região amazônica. Geralmente a capacidade de lotação, né, a capacidade de suporte dos pastos vai de 1 a 1,2 UA por hectare. Vamos supor que eu tenha essa capacidade de suporte em 1. Então, se eu tenho 5 hectares, eu consigo colocar 5 vacas lá dentro. A partir do momento que eu faço um processo correto de calagem e de fosfatagem, que são as duas primeiras etapas da adubação básica que eu tenho no meu sistema, eu consigo saltar para 2, ou dependendo de alguns elementos que estejam presentes lá na análise de solo, eu consigo até pular para 3, né? Que os elementos são esses? Eu preciso ter uma matéria orgânica elevada e uma concentração de potássio elevada também. Se eu não conseguir pular para 3 e eu conseguir ficar em 2, isso daí vai depender de diferentes concentrações desses nutrientes no solo, aí eu complemento essa matéria orgânica ou a produção de matéria orgânica do solo com adubação nitrogenada, né? A adubação nitrogenada, adubação de cobertura, a gente consegue utilizar tanto ureia, que é fonte mais exclusiva de nitrogênio, caso eu tenha uma boa concentração de potássio no solo, ou eu utilizo uma combinação de nitrogênio com potássio, né? Aqueles famosos adubos NPK, aonde eu tenho sempre os dois números do canto, números maiores, né? Que é o 20 e o 0,20 ou 20 e 0,520. Significa que 20 de nitrogênio, 0 ou 0,5 de fósforo e 20 de potássio.
é a concentração que eu tenho desses minerais dentro desse adubo. É um ótimo adubo para usar também. Se eu fizer adubação nitrogenada depois dessa adubação básica, eu consigo sair de 2 UA por hectare, consigo pular para 3, consigo pular para 4, depende da concentração que eu vou utilizar, a frequência de adubação que eu vou fazer e depende também da capacidade do solo. Se o solo for muito raso, não adianta eu fazer adubação aí para 5, 6, 7 UA por hectare, certo? E aí se eu estiver falando de UA por hectare, pessoal, de vacas solteiras, se eu tenho 5 hectares, eu consigo colocar 4 UA por hectare com uma adubação básica depois da calagem, né? E uma adubação um pouco mais pesada de nitrogênio, aí eu consigo colocar 20 vacas em 5 hectares. Porém, pessoal, aí vem um grande problema. Vacas paridas, elas são consideradas como uma UA e meia. Por quê? Não é por causa do meio sendo o bezerro. O bezerro representa entre 0,2 e 0,3. Porém, a exigência nutricional da vaca ela sobe também de 20 a 30%. Isso daí é interessante a gente considerar que uma vaca com bezerro no pé, ela tem essa exigência de 1,5. Se eu elevo a capacidade de suporte do pasto para 4 UA por hectare, se eu tenho 20 UA, porém as minhas vacas elas são consideradas como uma UA e meia, então eu consigo colocar 13 vacas acompanhadas de bezerros, né? Então é uma coisa para a gente prestar bastante atenção. Certo, pessoal? Gente, eu tenho aqui mais alguns vídeos para colocar para vocês, muito interessantes para a gente poder falar dessa questão de capacidade de lotação, que foi o primeiro vídeo que a gente colocou do Perguntas e Respostas, que foi quantos animais eu consigo colocar no sistema de RIP. Então eu vou deixar ele no card aqui. E no outro card eu vou colocar um vídeo sobre o pasto está muito degradado. Você quer saber se você recupera ou se você renova. E aí eu vou colocar esse vídeo no outro card. Beleza, pessoal? Muito obrigado até por aqui. E aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço.